Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas, prezadas crianças aí presentes. Hoje então, o primeiro dia do nosso novenário do Santo Natal. Esse tema tão importante para a nossa reflexão. E o quanto é importante nós termos essa grande confiança nas promessas de Deus. Uma grande confiança na palavra de Deus. Nós mencionamos isso na homilia da Santa Missa, em que a igreja nos apresenta nessa segunda semana o nosso Deus como sendo o Deus da esperança, em quem nós podemos esperar, podemos confiar, podemos e devemos entregar tudo. É sempre muito importante para nós sermos alimentados pelo pão da palavra de Deus, para que em diversos momentos do nosso dia, da nossa vida, nós nos lembremos das passagens do Evangelho, para que isso de fato tenha sentido na nossa vida. Zacarias e Isabel rezaram durante a vida inteira, suplicando a Deus que Deus lhe concedesse um filho. Já estavam em idade avançada, Isabel era tida como uma mulher estéril, mas para Deus nada é impossível. E quando chegou o momento do cumprimento dessa promessa de Deus, quando chegou o momento daquela oração que eles fizeram durante a vida inteira se realizar, Zacarias teve um momento de hesitação, um momento de fragilidade, podemos dizer até natural que acontecesse, mas um momento de fragilidade. O anjo Gabriel lhe apareceu, ele estava ali sozinho, oferecendo o incenso. Havia sido marcado como sacerdote naquela ocasião para oferecer o sacrifício a Deus, e estava ali no silêncio. Ele oferecendo o sacrifício ao Senhor, e lhe aparece o anjo Gabriel, anunciando que a oração tinha sido ouvida por Deus e de que eles teriam um filho. E diante daquele momento de hesitação, Deus então provou Zacarias, e ele perdeu a sua fala, ficou mudo. E ficou mudo até o nascimento de João Batista. Saindo dali, não tinha como falar, mas com certeza as pessoas sabiam que havia acontecido alguma coisa sobrenatural. Chega em casa para manifestar à sua esposa Isabel o que tinha acontecido, por escrito, por gestos, o que seja. E somente volta a desprender a sua língua quando João Batista, já tendo nascido, no dia da circuncisão, quando vão circuncidar e impor na criança o nome, e vão perguntar a ele qual seria o nome, qual nome que ele desejava para aquela criança. E o anjo tinha dito a ele: você vai ter um filho, um menino, e o seu nome será João. Deu para ele o nome. E Zacarias então pegou uma tabuinha para escrever, disse: o seu nome será João. E se desprende, ou seja, a sua língua, e novamente começa a falar, louvando, bendizendo a Deus pelas maravilhas que Deus realizara em suas vidas. É importante nós nos lembrarmos, quando nós pedimos a Deus uma graça, e Deus retarda em nos conceder. Pedimos a Deus uma graça, e não vemos sinais de que a nossa oração será ouvida, ou está sendo ouvida. Não conseguimos ver sinais de que aquilo de fato vai se realizar. E todos nós, muito naturalmente, somos tentados a um desânimo. Mesmo que a gente não perca a fé, até continue rezando, mas isso aí não vai acontecer. Já pedi tanto a Deus e não vejo nenhum sinal. Quando nós pedimos algo que é preciso que aconteça uma transformação no outro, obviamente que precisa da resposta da outra pessoa. Mas a nossa oração está sendo ouvida por Deus. E muitas vezes nós queremos dizer para Deus como Deus tem que agir. Às vezes não temos a ousadia de dizer, mas no fundo, meio que indiretamente, pensamos nisso.
Então Deus tinha que agir dessa maneira, aqui ia dar certo. Tinha que conceder essa graça e agora, e no hoje. Queremos muitas vezes traçar o plano de Deus. E como não acontece aquilo que naquele momento nós queríamos, naquela hora, às vezes somos tentados à frustração, ao desânimo. Mas Deus vai agindo segundo o plano maravilhoso da sua providência. Quando a gente se aprofunda um pouquinho mais no estudo da providência de Deus, nós aprendemos a encontrar a serenidade no meio daquilo que humanamente julgamos maiores tribulações. Existe algo tão misterioso que é aquilo que é chamado o momento da graça. Aquele momento em que quase que não há outra opção para a pessoa senão dizer o seu sim para Deus. Como que tudo vai se encaixando, né, e se encaixa a engrenagem. É o momento da graça. E nem sempre o momento da graça é a hora que nós queremos. É segundo o plano de Deus. E por isso que é preciso sempre nós crermos no plano da providência de Deus, e que é maravilhoso. Porque nós conhecemos, né, o nosso passado, temos ciência do presente, aquilo que nós podemos ver, tocar, mais ou menos conseguimos prever alguma coisa dos nossos compromissos, acontecimentos de amanhã ou depois. Mas a certeza do amanhã, não temos. A certeza do futuro, não temos. E a nossa fé, a nossa confiança na providência de Deus nos dá uma certeza desse Deus que conhece não só o futuro, que é aquilo que não aconteceu, mas que vai acontecer. Mas aquilo que são chamados os futuríveis, aquilo que há todas as possibilidades de futuro, mas que não vão acontecer. Poderia acontecer, mas não vão. O futuro é aquilo que não aconteceu, mas que vai acontecer, e que é do conhecimento somente de Deus. E tudo é muito claro, é muito presente diante do Senhor. E conhecendo todas as coisas nos mínimos detalhes. E quantas vezes nós conseguimos ver essa resposta? Quanta coisa Deus teve que mexer para lá na frente a gente entender um pouquinho que, de fato, Deus sempre agiu e age da melhor maneira, da maneira mais correta. Mas é preciso nós nos lembrarmos das palavras do Evangelho, o que o próprio Senhor nos diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nosso Senhor que nos disse isso, não é pedir, talvez recebereis, não, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta será aberta e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem procura, encontra. E aquele que bate a porta abre-se. E essa confiança nas promessas do Senhor também nos remete, num outro momento do Evangelho, em que esse mesmo Jesus nos diz: tudo aquilo que pedides ao Pai, em meu nome, eu hei de conceder. Tudo aquilo. E o desafio da nossa fé é: cremos ou não nas palavras do Senhor? Cremos ou não nas promessas do Senhor, nesse Deus que é um Deus fiel, que cumpre a sua promessa, que cumpre a sua palavra. E por isso, quando nós nos entregamos a Deus, nós repousamos no Senhor e alcançamos a serenidade e a paz no meio das tribulações. Mas que a nossa oração seja repleta de muita fé, de muita confiança, mas sobretudo da espera do tempo de Deus. E o tempo do Natal, o tempo do Advento nos convida a isso. Nós suplicamos a Deus, podemos pedir sem nenhum problema que Deus antecipe a hora da sua graça. Orvalhai do alto aos céus e as nuvens chovam o justo. Abra-se a terra e germine o Salvador. Que Jesus venha logo.
que a graça chegue para nós o quanto antes no plano da providência de Deus, mas sempre a nossa entrega que seja feita a sua santíssima vontade. E por isso que, por tudo, nós devemos louvar e bendizer a Deus. Por tudo darmos graças a Deus. Tudo é dom, tudo é graça, tudo é benefício de Deus. Portanto, coloquemos todas as nossas intenções por quem nós queremos e precisamos rezar nesse Natal, nesse primeiro dia da novena. Que nós rezemos com muita fé, com muita confiança no Senhor, porque para Deus nada é impossível. Deus talvez olhando para nós quando nós não vemos nenhum sinal, Deus talvez com um sorriso muito afetuoso diz, não sabe de nada, né? Como as coisas estão agindo no silêncio. Por que tanta perturbação? A graça está agindo silenciosamente nos corações. E virá esse momento da graça. Mas pode acontecer que talvez, sobretudo quando a gente reza por alguém, pela conversão, isso é muito significativo na nossa vida. Pode ser que a gente morra primeiro e o resultado venha depois. Mas a oração foi ouvida por Deus. No momento da graça, Deus agiu, né, e nós rezamos para que os corações respondam ao chamado de Deus, respondam à graça de Deus e encontrem no Senhor a salvação. Amém.